Bom dia, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao processo inflamatório, as aulas da disciplina de prescrição de exercícios para a saúde. Essa é a segunda parte, então, desta temática. Tudo bem, nas aulas anteriores, a gente observou como funciona o processo inflamatório agudo, de uma forma bem resumida, e vale destacar que o processo inflamatório, então, agudo, que foi o que a gente visualizou na última aula, é uma resposta dos tecidos e das células no combate a agente patológico. A gente comentou lá no final, mais ou menos, que poderia ser representado então por uma forma de combate, né? Mas o processo todo, a resposta inflamatória, ela pode ser considerada então como campo de batalha. Então é todo o processo envolvido que o sistema, os tecidos e as células conseguem construir para auxiliar a esse processo, essa resposta antipatológica. Mas aí, lá no final, a gente destacou que haveriam, então, é, é, umas novas aulas, o que a gente visualizaria em seguida. E na aula de hoje, então, de acordo com a sequência da temática, a gente vai observar qual que é a diferença, então, entre inflamação aguda e crônica, como funciona o processo de sinalização envolvendo as citocinas, para que elas servem, qual é o objetivo das citocinas, a grosso modo, de maneira geral, e quais são as relações entre o processo inflamatório crônico e algumas doenças associadas. A nossa ideia de hoje é simplesmente descrever essas doenças, então a gente não vai enfatizar como funciona o processo para cada uma delas, apesar de ter alguns exemplos durante a aula. Muito bem. Então, o processo inflamatório, só para relembrar, ele consiste então em uma resposta dos tecidos vascularizados e caracteriza-se como uma resposta com o objetivo de restabelecer a homeostase. Então, como exemplo, eu coloquei o combate aos agentes patológicos e também efeitos na cicatrização. Em geral, essa resposta é originada para esse combate, quando a gente fala em resposta aguda. Contudo, esse processo também envolve, lá no final da cadeia, a cura, o tratamento dessa resposta e a regeneração do tecido. Essa regeneração do tecido, quando a gente fala em infecção e uma inflamação aguda, por exemplo, pode ocorrer de duas formas. Uma forma é uma regeneração boa, bonita, que vai acontecer a remodelação do tecido e vai ter a função de volta restabelecida, e outra é uma forma de cicatrização em que ocorre uma fibrose muito densa e o tecido acaba perdendo um pouco da função. Então são aquelas cicatrizes, por exemplo, numa perfuração que a gente observa que foi muito grande e ficou uma marca ou ficou uma cicatrização, e esse tecido novo que foi regenerado, ele não tem a mesma função que o tecido original. Quando a gente fala em inflamação crônica, e aí inflamação crônica diferenciando da inflamação já aguda, ela vai apresentar uma série de efeitos diferentes. Lá na inflamação aguda, a gente já destacou, observa-se então uma mudança na vascularização, observa alguns mediadores, e o resultado, essa cicatrização, que pode gerar então uma solução clara e regenerar muito bem o tecido, não é tão evidente quando ocorre então essa inflamação crônica. Em geral, os processos da inflamação crônica envolvem algumas distinções morfológicas, como por exemplo a angiogênese, que é muito comum, que acontece muito na inflamação crônica, a proliferação de células mononucleares, que seriam aí, por exemplo, os leucócitos. Então eles vão interagir dentro dessa célula, vai ter muita proliferação e eles vão infiltrar nesse processo e participar aí da regeneração do tecido e a formação então da fibrose. Pode ocorrer uma lesão tecidual mais acentuada justamente por conta da fagocitose e a formação de granulomas. E neste caso, a inflamação então ela pode ter uma resposta mais prolongada, justamente a determinação de inflamação crônica, e apesar de ter algumas distinções nos livros, livros de patologia sugerem que a partir de 12 semanas a gente já consiga considerar essa inflamação como uma inflamação crônica.
Em geral, a gente pode destacar que é uma inflamação, então, constante, prolongada, ela tem uma resposta que ocorre aí acima de 12 semanas, e a dose ou a intensidade dessas respostas, elas não são tão altas, não são agudas ao ponto de resolver ou restabelecer as funções rapidamente. Então, elas são doses mais baixas de resposta. Isso significa que vai acontecendo pequenas respostas ao longo do tempo, e isso caracteriza, então, uma inflamação crônica e uma resposta numa dose um pouco menor. Além disso, então, a diferença que a gente observou aí na morfologia, no resultado morfológico dessa inflamação crônica. Como a gente comentou que ocorre a formação de granulomas, é uma das diferenças importantes na inflamação crônica para aguda, a gente tem que entender brevemente o que seriam esses granulomas. Então, granulomas são formações ou nódulos inflamatórios que são constituídos por essas células do tecido do sistema imunológico, como por exemplo os macrófagos, células epitelioides, células gigantes, linfócitos T, alguns plasmócitos, são células do sistema imunológico, e eles se agrupam e fazem essa formação, esse nódulo, para isolar algum tipo de bactéria, um fungo, alguma solução estranha, uma substância que não conseguiu ser digerida pelo sistema por uma única célula. Então elas se acumulam nesse formato para tentar resolver o problema, para tentar isolar então esse conjunto de bactérias ou de patógenos aí que sozinha essa célula não seria capaz de fazer. Esse granuloma, então, ele é, na verdade, uma forma de conter, de isolar esse patógeno. Isso significa que é uma resposta imunológica. Contudo, a formação do granuloma em si, ela pode ser prejudicial para o sistema e para o tecido onde ele está acontecendo. Como é o caso, por exemplo, de algumas doenças que têm essa formação, como a tuberculose, por exemplo. E esse granuloma, em alguns casos, ainda pode ser calcificado, o que aumenta ainda mais a proporção de dano dessa doença. Então, no caso, por exemplo, da tuberculose, que é uma doença infecciosa, uma bactéria infecta então o sistema respiratório, ocorre a formação desse granuloma e esse granuloma participa do dano no tecido do sistema respiratório, no tecido alveolar. E, em geral, a ideia aqui do sistema imunológico é tentar conter essas bactérias, mas ao mesmo tempo que ela tenta conter essas bactérias, ela está causando um novo dano, e esse dano, em muitos casos, algumas doenças, isso pode ser até irreversível, tem que ser cirurgicamente removido, esse granuloma pode ser cirurgicamente removido. Mas, como não é nosso objetivo falar do granuloma em si, a gente vai ver um outro exemplo de doença que pode ter formação de granulomas, ou tem um processo interessante que diferencia a inflamação crônica e a aguda, que é a artrite reumatoide. Quando a gente pensa em processo inflamatório, a gente lembra sempre do processo agudo. Mas no processo crônico, a gente tem que relembrar que esse processo acontece de forma constante. As alterações que são relacionadas ao processo inflamatório, elas vão acontecendo ao longo dos dias, dos meses e assim por diante, porque são 12, 15 semanas, isso dá um bom tempo de inflamação. E esses estímulos à resposta inflamatória levam a mudanças morfológicas. A gente viu que existe então a angiogênese, a formação dos granulomas, existem outras mudanças teciduais, e essas mudanças associadas à própria doença ou ao dano da doença vão atrapalhar o sistema, e nesse caso, em algumas doenças, isso pode ser muito prejudicial. No caso da artrite reumatoide, por exemplo, essas mudanças fazem com que a membrana sinovial, que ela é delicada, ela acabe ficando mais espessa. E esse aumento na membrana sinovial estimula a produção de novas citocinas, que são pró-inflamatórias, e em muitos casos esse ciclo, esse processo todo, vai gerar então nódulos reumáticos, que são granulomas específicos. Vejam que, por exemplo, essas inflamações que acontecem na membrana sinovial, que fica aqui nas articulações, vai aumentando a espessura dessa membrana e ela vai ocupando um bom espaço.
e esse espaço sendo ocupado aumenta ainda a inflamação, então estimula o processo e vira um ciclo, e inclusive tem mudanças além das teciduais relacionadas à membrana, tem mudanças na estrutura e na função, e claro, um baita estimulador, que nesse caso está muito relativo às mudanças no tecido e também ao estímulo inflamatório. Então aqui a pessoa vai sentir muita dor na mão, muita dor na articulação. O que é interessante aqui? Além disso, o processo inflamatório e o estímulo à produção de citocinas inflamatórias, que são liberadas para o sistema, fazem com que, se essa doença, quando começa, ela começa muito leve, ela acaba tendo uma progressão lenta em alguns casos, mas ela começa em algumas articulações e isso se distribui para o sistema e afeta outros locais. E afeta outros locais especialmente em função de uma resposta inflamatória crônica que está sendo estimulada, progredida e reestimulada conforme avança a doença. Em geral, as principais articulações atingidas então são ombros, cotovelos, mãos e punhos, a característica predominante então da mão com os dedos e as articulações aqui deformadas, e então essa é uma característica interessante da doença. Claro, a gente ainda vai falar muito dessa doença em uma aula específica dela, porque existe algum efeito benéfico do exercício para esses pacientes. Mas o que a gente tem que relembrar, então, agora por um momento, é que existe um papel importante das citocinas, que são essas respostas aí que podem ocasionar aí uma reação sistêmica. A gente tem que entender por quê, onde que elas participam nessa inflamação. Então, de maneira geral, as citocinas é um nome genérico aí para um grupo de proteínas que sinalizam ou fazem a mediação de algumas funções celulares. O local que é produzido, o local que é secretado, ou melhor, até a célula que secreta e produz e a célula que é alvo dessa citocina são utilizadas para ajudar na nomenclatura. Então, um exemplo bem interessante são as células que são produzidas e secretadas pelos leucócitos, essas citocinas, e elas também atuam em outros leucócitos. Nesse caso, o nome dessas citocinas a gente pode chamá-las de interleucinas. Já quando a gente diferencia em famílias de citocinas, a ação, a função dela, então que tipo de ação que ela vai promover ou que ela vai ter de resposta, é o que vai determinar a nomenclatura. Isso é interessante também, mais uma vez, porque nesse sentido a gente reconhecendo muito bem quais são os nomes das citocinas e as funções específicas, a gente consegue fazer agrupamentos e facilitar, uma vez que existem muitas citocinas já descobertas aí na ciência. Então vale a pena a gente entender pelo menos isso. Mas claro, isso aqui de maneira bem simples hoje, visualizando de maneira genérica. Como que a gente pode diferenciar as ações dessas citocinas? Então elas podem acontecer em locais específicos muito próximos, onde foi produzida, ou então sistêmicas. Quando acontece na própria célula secretora, a gente chama de uma ação autócrina. Quando acontece em células próximas, aí no mesmo tecido ou em tecidos muito próximos, que não há necessidade de entrar no sistema de distribuição, ela então é uma ação parácrina. E quando acontece em tecidos longe, em células-alvo que estão distantes do tecido secretor, da célula secretora, ela é uma ação endócrina. As ações ocorrem quando a citocina se liga ao receptor celular. E é essa ligação que estimula uma cascata de sinalização dentro da célula-alvo, que pode modular então uma expressão gênica, uma síntese proteica de algumas proteínas dentro dessa célula, que vão determinar uma nova função para essa célula. Então, essa célula que foi atacada, que foi receptora da citocina, ela acaba tendo uma mudança na expressão gênica, uma produção nova de proteína, e isso pode desencadear novas funções. Em geral, o que a gente pode observar é que as funções podem ser distinguidas em anti- e pró-inflamatório. Isso é uma característica bem genérica, mas é interessante distinguir porque existem células, existem citocinas que vão ter características predominantemente anti, predominantemente pró-inflamatórias, e citocinas que, dependendo da célula-alvo, dependendo do receptor
setor, dependendo da situação de maneira geral, do contexto, elas vão ter características ambíguas, elas podem ter tanto ações pró como anti-inflamatórias. Cada vez que a gente visualizar isso durante os estudos das doenças específicas, a gente vai comentar sobre essas citocinas e o papel de algumas delas em cada uma dessas doenças. Quando a gente fala em função, para poder pelo menos fazer uma nomenclatura referente às famílias, a gente já pode observar que elas são nomeadas de acordo com a ação geral. Por exemplo, pode ser antiviral, como é o caso da família dos interferons, ou pode ser uma ação de proliferação ou diferenciação, ou pode ser uma ação de regulação do sistema imune e assim por diante. Então, o que é interessante aqui é a gente entender que cada família de diferentes interleucinas tem um tipo de ação mais específica, ou mais predominante. Aqui, por exemplo, eu só coloquei um quadro para a gente visualizar os principais tipos de citocinas, ou talvez os mais estudados, os mais populares, e que são as interleucinas, os fatores de crescimento, os interferons, o TNF-alfa. Então vocês já devem ter visto ou ouvido falar deles. Quando a gente fala em interleucina, por exemplo, existem as siglas então IL. O IL simboliza, é uma sigla para interleucina, e pode ser do tipo 1, tipo 6, 8, 13, 10, e tem muitas. Os interferons, então, eles têm um IFN como sigla, seguidos do alfa, beta, gama e assim por diante, assim também para o TNF-alfa. Então, a gente não precisa decifrar tudo isso, não é uma aula de sistema imunológico, não é uma aula de imunologia, mas a gente tem que reconhecer que existem essas famílias diferentes e que as citocinas têm processos e respostas diferentes. Além disso, então, existe um papel importante nas doenças crônicas, como, por exemplo, esta relação da inflamação e da obesidade. Olha só que interessante, a desregulação metabólica relacionada com a produção de citocinas envolvidas na regulação do metabolismo da digestão alimentar, que é estimulada pela inflamação, ela participa do processo de aumento ou formação, ganho de obesidade. E a obesidade em si, ela tem um estímulo pró-inflamatório, ela aumenta a produção de citocinas inflamatórias, ou seja, ela aumenta a inflamação e isso vira um ciclo. Esse ciclo aqui ocorre em diversas das doenças que a gente vai observar, que são doenças crônicas. Então, essas doenças crônicas que têm esse ciclo inflamação-doença, a gente precisa compreender qual é o papel das citocinas nesse sistema. Na obesidade, por exemplo, a gente consegue observar que há um aumento então do TNF-alfa, do IL-6, que são citocinas pró-inflamatórias, ao mesmo tempo que aumenta a leptina, diminui a grelina, e assim tem outras informações bem importantes que a gente vai visualizar na aula de obesidade, que são mediadores dessa relação entre inflamação e doença. A gente precisa compreender bem esses sistemas para cada uma das doenças. Além da obesidade, claro, existem outras inúmeras doenças que são doenças crônicas que a gente vai estudar nessa disciplina, que estão relacionadas de alguma forma com o sistema imunológico e esse processo inflamatório, como por exemplo o Alzheimer, a artrite, o diabetes tipo 2, que é uma doença que nós vamos estudar ainda esse semestre, e doenças pulmonares. Todas essas doenças, elas têm algum tipo de relação com o processo inflamatório, especialmente naquele ciclo inflamação-doença que a gente acabou de visualizar. E de maneira interessantíssima, talvez para despertar a curiosidade, já existem muitos estudos tentando comprovar e comprovando o papel do exercício no processo de controle da inflamação. Durante o estudo de cada uma das doenças, alguns casos não têm relação com inflamação, outros têm, a gente vai tentar descrever como o exercício pode ser um mediador dessa relação, no sentido de reduzir a inflamação e ter um auxílio, ou pelo menos participar do tratamento dessa doença, seja relativo ou não à inflamação. Então, em alguns casos, esse processo aqui ocorre de uma maneira já conhecida, em outros casos eles são teóricos ainda, são teorias que estão sendo testadas, e em todos esses estudos que a gente vai ter que ler e visualizar,
vai ter um acúmulo grande de informações aqui sobre essas citocinas. Vocês vão visualizar aqui de maneira geral essas cascatas aqui. A gente vai ter que aprender a fazer a leitura muito bem dessas cascatas para entender como funciona todo esse processo. Claro que isso aqui tudo a gente vai tentar visualizar com calma e tranquilidade, e sempre que for necessário a gente revisa o conteúdo que a gente está vendo hoje, que seria esse conteúdo mais generalista, mais genérico, mais voltado para o entendimento geral do que é citocina. E o que a gente precisa para finalizar agora, então vai ser que vocês façam a leitura desse arquivo que eu vou mandar para vocês, e que vocês assistam essa aula para depois responder um questionário para verificar se vocês conseguiram compreender de maneira geral como funciona o processo inflamatório. Então vai um questionário considerando os dois momentos, as duas partes da aula, inflamação aguda e crônica, e um pouco sobre citocina. Para a próxima aula, a gente vai fazer uma revisão sobre as bases de treinamento, porque se a gente não entender como funciona uma progressão de treinamento, ou como funciona uma especificidade de volume e intensidade, em algumas doenças que têm essa característica inflamatória, determinados volumes ou intensidade de exercício pode acabar promovendo ou prejudicando a doença em função de uma resposta inflamatória que você não esperava. O exercício pode ter uma redução na inflamação, mas ele também pode promover uma inflamação aguda, dependendo então dessas características. Portanto, na próxima aula, vamos fazer uma revisão rápida de algumas bases do treinamento para entender como esse processo de treinamento deve ser construído. E a partir daí nós vamos pegar doença por doença, então depois da aula seguinte, doença por doença, começando por obesidade, estudar o processo patológico da doença e quais são os tratamentos específicos relacionados a exercício que podem ser auxiliares, que já foram comprovados, e em alguns casos os teóricos, pelo menos. Lá no finalzinho, vamos ter alguns estudos de caso, então ao invés de vocês responderem questionários, eu vou passar um estudo de caso de cada uma das doenças que a gente for estudando. Nesse semestre, nosso objetivo então é estudar obesidade, diabetes e hipertensão. São 3 doenças específicas que eu acredito que a gente consiga finalizar até junho ou julho com as próximas aulas sequenciais que a gente vai construir juntos aqui. Beleza? Então, não deixem de responder o questionário para a gente entender se vocês estão compreendendo o conteúdo ou não, se está ficando alguma dúvida, e fiquem à vontade para fazer questionamentos ou sugestões lá no próprio WhatsApp ou de alguma forma por e-mail, do jeito que vocês se sentirem mais à vontade. Valeu, gente. Boa aula para vocês aí. Bons estudos.